Língua portuguesa. Redação. Livro D. Lição 4, aula 1. Olá a todos! Hoje eu acordei com a palavra careta aqui na minha cabeça. Eu acho que eu sonhei com careta. Todo mundo conhece essa palavra, não é mesmo? Até os bebezinhos. Desde criança, eles ouvem a música do Boi da Cara Preta, que pega os meninos que têm medo de careta. Ai, careta assusta, não é mesmo? E quem é que gosta de susto? E depois eu fiquei pensando nessa palavra, susto. Susto assusta a gente, não é mesmo? Mas fiquei pensando aqui, será que tem susto bom? Nossa, que susto! Ai, depois é que eu vi que era você. Que saudade! Claro que tem, não é mesmo? Vocês já ouviram a expressão "o corpo fala"? É isso. É porque a gente fala com o nosso corpo. A gente expressa os nossos sentimentos com os nossos olhos, com o rosto, com as nossas mãos, com os nossos braços. E dependendo do susto, a gente até grita. Ou pode até sair correndo. E é por isso que quando a gente lê, nós precisamos ler com expressividade. Nosso corpo, nossos gestos e o nosso rosto, eles expressam muito os nossos sentimentos. Vamos ver aqui no nosso livro, na página 45. A força da expressão, ela não está só nas palavras. Ela está na forma como a gente expressa as palavras. No susto, a gente nem pensa. O corpo, ele fala direto, sem pensar. Ai, que susto! Ai, eu quase morri de susto. Mas também tem gente que exagera, não é mesmo? Redação. Tristeza. Receita de espantar a tristeza. Vocês leram essa receita poética, não leram? Será que nós conseguimos dar um susto na tristeza? Será que nós conseguimos dar uma de bicho-papão e botar essa tristeza para correr? Será que nós conseguimos fazer nossa receita para espantar a tristeza? Você ficou pensando nisso depois de ler o texto? O que você faria para espantar a tristeza? O que você faz? Vamos nos lembrar do que o texto sugere fazer? Vamos então para a página 36 do nosso livro. Faça uma careta. Vá para o meio da rua e plante uma bananeira. Faça alguma besteira. Estique os braços, apanhe a primeira estrela. Procure o melhor amigo para dar um longo e um apertado abraço. Faça uma careta. Vá para o meio da rua e plante uma bananeira. Faça alguma besteira. Estique os braços e apanhe a primeira estrela. Procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. Essa foi a receita do poema da Rosiane Murray. Mas será que funciona? Por que poderia funcionar? Vamos tentar entender ou imaginar. Vamos começar por uma fácil. Faça uma careta. Por que será que fazer uma careta pode espantar a tristeza?
Essa funciona. Quando a gente faz careta, fica engraçado. A gente ri, a gente relaxa. Então, eu vou anotar aqui para a gente pensar e entender melhor essa nossa receita. De um lado, nós vamos anotar os ingredientes e do outro, nós vamos anotar como funciona. Vá para o meio da rua e plante uma bananeira. É engraçado. Alfa, você se lembra daquele montão de coisa que a professora disse no começo da aula? Qual coisa? Ela falou de tanta coisa. Aquele negócio de falar com o corpo. Isso mesmo, falar com o corpo. Isso! Imagine você plantando bananeira. O que acontece com a sua cabeça? Fica para baixo, é. Claro que fica para baixo, mas não é disso que eu estou falando, Beto. Eu estou perguntando o que acontece dentro da cabeça. Entendi. A gente só pensa em equilibrar, em controlar o corpo. Entendi. Não sobra espaço para tristeza, para ficar pensando em coisa triste. É isso mesmo. A gente se concentra em uma coisa. O outro pensamento ruim, ele quer entrar, mas ele não tem espaço. Pelo menos enquanto a gente estiver bem concentrado. Vamos anotar? O corpo fala. Não sobra espaço na cabeça para a tristeza. Faça alguma besteira. E essa agora? É a mesma coisa. A gente distrai, ocupa a cabeça com outra coisa. Não deixa espaço na cabeça para tristeza. Mas por que funciona com a besteira? Por que precisa ser uma besteira? O que tem de especial na besteira? É engraçado. Chama atenção. Atenção. Chama atenção. Eu acho que é por aí mesmo, Beto. E vocês sabem disso. Todo aluno sabe disso. Quando a gente está prestando atenção na aula ou no dever de casa, pode acontecer muita coisa que a gente nem vê, a gente nem ouve. E se a gente ouve ou vê, a gente se distrai. A gente vai prestar atenção na outra coisa. Atenção é assim, ou aqui ou ali. Uma coisa ou outra. E é assim que a receita de espantar a tristeza funciona. A gente concentra a atenção. Não deixa a tristeza ocupar espaço aqui na cabeça. No cérebro. Vamos anotar. A gente concentra a atenção. Tristeza fica sem espaço na cabeça. Observem essas duas frases em itálico. É a mesma coisa. É mesmo a mesma coisa, só que escreveu de forma diferente. Bem observado, meninos. Depois a gente vai conversar sobre isso. Faça uma careta. Vá para o meio da rua e plante bananeira. Faça alguma besteira. Estique os braços e apanhe a primeira estrela. Procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. Nós já analisamos 3 ingredientes. Vamos ao próximo. Estique o braço e apanhe a primeira estrela. A palavra "e" não está na lista. Nós é que acrescentamos. É uma coisa só. Esticar o braço para apanhar a estrela. Será? Tem pegadinha? O Beto, ele sempre fica desconfiado se tem pegadinha. Desconfiar é bom. A gente presta mais atenção. Mas não é pegadinha, Beto. Observem bem como eu vou interpretar o texto. Estique os braços. Apanhe
a primeira estrela. Agora eu vou fazer com gestos. Vamos ver. Estique os braços, apanhe a primeira estrela. Viram a interpretação que eu fiz? Os gestos suaves, emendando as duas frases. Estique o braço, apanhe a primeira estrela. Comparem agora, vou fazer de novo. Estique os braços. Apanhe a primeira estrela. Vocês viram a diferença? Sentiram a diferença nas palavras e nos gestos? Qual dessas ideias a poeta quis transmitir? O que será que funciona melhor para espantar a tristeza? Os dois gestos separados, bruscos? Estique os braços. Apanhe a primeira estrela. Ou um gesto emendado, contínuo, bem suave. Estique os braços, apanhe a primeira estrela. Interpretação, não é, professora? Tem que saber interpretar. Muito bem observado, Alfa. A gente lê, mas ao mesmo tempo a gente interpreta. E para interpretar, a gente tem que imaginar. É igual na cozinha. Vemos os ingredientes e depois o modo de fazer. Mas a diferença está onde? Está na mão do cozinheiro ou da cozinheira. O modo de fazer não é só a gente seguir o passo a passo. Entra a experiência, o tempero, o jeito. Quem sabe, sabe. Não é assim, professora? Isso mesmo, Beto. Quem sabe, sabe. Mas quem não sabe, pode aprender. E é isso que a gente está fazendo aqui. Como nós vamos anotar isso no nosso quadro? Vamos ver. Depois, estique os braços e apanhe a primeira estrela. Como funciona? O que nós vamos anotar aqui? Relaxar, fazer movimentos suaves. Mas tem o negócio da estrela também. Não é para pegar de verdade. Acho que entendi. Imaginação. Isso mesmo. Imaginação. Boas ideias. Vamos anotar. Relaxar. Usar a imaginação. Concentra e relaxa. Isso vai espantando a tristeza. E a imaginação também. É igual à atenção. Você fica imaginando coisas. Imagina que está pegando uma estrela. Estica o corpo, estica o braço, vai lá longe e pega a estrela. O que significa apanhar uma estrela? A gente não apanha uma estrela de verdade, não é mesmo? Mas estrela é sonho, são alvos, coisas que a gente quer alcançar, coisas difíceis, mas são coisas boas. E quando a gente começa assim a pensar nelas, quem sabe se a tristeza não vai embora? Vamos anotar? Concentra e depois relaxa. Imaginação. E o amigo? Onde ele entra? Amigo é para essas coisas. A gente nem precisa falar. Basta ficar perto. E tem o abraço. E o que tem o abraço, Alfa? O abraço, o abraço, o abraço é abraçar. Abraçar, acolher, receber, Apoiar. compartilhar, dividir. Tem tanta coisa que um abraço pode fazer, não é mesmo? E nem precisa falar nada. Se tem um amigo, a tristeza fica sem lugar. Gostei disso. Vamos anotar? O que nós vamos anotar? Que tal o amigo ocupa o espaço? Não deixa espaço para a tristeza.
Que tal? Ficou bom assim? Vamos ler então o que nós fizemos e ver se funciona. Observem. Como funciona? Fica engraçado. A gente ri. A gente relaxa. O corpo fala. Não sobra espaço na cabeça para a tristeza. Concentra a atenção. Tristeza fica sem espaço na cabeça. Concentra e depois relaxa. Imaginação. O amigo ocupa o espaço. Não deixe espaço para a tristeza. Observem. Como funciona? Fica engraçado. A gente ri. A gente relaxa. O corpo fala. Não sobra espaço na cabeça para a tristeza. Concentra a atenção. Tristeza fica sem espaço na cabeça. Concentra e depois relaxa. Imaginação. O amigo ocupa o espaço. Não deixa espaço para a tristeza. Legal, ficou colorido. Mas não é isso que a professora quer mostrar. Tem muita palavra igual. Ups, foi mal. Corpo, relaxa. Espaço, espaço. Concentra, concentra. Entenderam? A gente usa o corpo e a mente para espantar a tristeza. Todos os ingredientes estão aqui. Eles estão dentro de nós. Puxa, professora, parece até que a gente escreveu de novo a receita. Isso mesmo. Ler, escrever, ler. É como uma moeda. Tem os dois lados. Um escreve, o outro lê. E se está bem escrito, a gente pode entender o que o outro escreveu. Mas a gente pode interpretar também. Mas por falar em interpretar, fazer caras, falar com o corpo, Dora no teatro de máscaras. Olha as máscaras lá em cima da capa. E essa aqui deve ser a Dora. Tá com cara de espantada. A autora é Alessandra Roscoe e o livro foi ilustrado pelo Guto Lins. Vamos ouvir a leitura com bastante atenção. Ela fala sobre o corpo e o uso do corpo, como o corpo pode sentir, interpretar e transmitir sentimentos. Mas o que tem a máscara a ver com isso, professora? É o que nós vamos ver. Será que a máscara ajuda a transmitir as emoções? Ou será que ela torna isso mais difícil? Essa é a Dora. Ela está muito contente. Dora recebeu um convite. É para o Teatro de Máscaras. Dora mostrou o convite à Diva. Dora e Diva são grandes amigas. Dora tem 6 anos. Diva tem 66. O convite diz: venha para o ensaio do Teatro de Máscaras. Dora quer muito ir, mas ela não sabe o que é teatro de máscaras. E você? Você sabe o que é teatro de máscaras? Que tipo de teatro será que a Dora vai assistir? Será que existem diferentes tipos de teatro de máscara? Você sabe o que é teatro de máscaras? Diva vai contar para Dora. Diva foi buscar um broche. O broche de Diva tem 2 máscaras. Diva foi buscar um broche. Vocês conhecem broche? Vocês já viram um broche? Isso mesmo. Broche é um enfeite, é como uma medalha. Um broche pode ter figuras. O broche da Diva tem 2 máscaras.
Emojis? No teatro também tem emojis? Veja, Dora, essas duas máscaras são o símbolo do teatro. A máscara alegre é o símbolo da comédia. A máscara triste é o símbolo da tragédia. Dora olhou o broche e torceu o nariz. Eu não sei o que é comédia. Também não sei o que é tragédia. A tragédia é um tipo de teatro. O teatro de tragédia é o tipo mais antigo de todos. Nasceu na Grécia muito antigamente. Contava histórias de deuses e heróis. As tragédias eram histórias de aventura e de sofrimento. Os finais eram sempre tristes. Vocês estão vendo esses emojis? Eles são antigos, são muito antigos. Eles são iguais? Diferentes? Eles são máscaras. Elas têm mais de 25 séculos. Isso mesmo. Tem mais de 2.500 anos. Os gregos, eles já faziam teatro e usavam máscaras. Mas vamos saber por quê? A comédia é outro tipo de teatro. O teatro de comédia nasceu depois da tragédia. Contava histórias de pessoas comuns. As comédias eram histórias de gente como a gente. Os finais eram sempre felizes ou divertidos. Dora gostava mais das comédias. Ela adorava finais felizes. Mas Dora pensou, e se o teatro de máscaras for uma tragédia? Dora estava com medo do teatro de máscaras. Já não queria ir. Diva queria ajudar Dora a vencer o medo e teve uma ideia. Será que nós vamos aprender uma outra receita para vencer o medo? Vamos ver aqui no livro qual foi a ideia da Diva. Vamos ver? Vamos fazer uma brincadeira. Feche bem os olhos. Agora imagine que você viajou para o passado, para muito antigamente. Dora era boa de imaginação. Ela se imaginou no passado. Dora se imaginou muito antigamente. Ela estava dentro de um teatro. Diva foi falando. Repare bem nos atores. Eles usam máscaras para representar. As máscaras são lindas. Elas foram feitas com todo cuidado. Cada máscara representa um personagem. Tem personagem alegre, tem personagem triste, tem personagem bravo, tem personagem bonzinho também. Viu a receita para vencer o medo? Imaginação. Hoje nós falamos sobre isso, não é mesmo? Vocês se lembram? O teatro de máscaras nasceu na Grécia, o mesmo lugar em que nasceram a tragédia e a comédia. O público reconhece os personagens num instante, só de olhar para as máscaras. Dora abriu um dos olhos e falou: de máscara é mais fácil fazer teatro. Ninguém precisa fazer cara alegre, triste ou brava. A máscara já faz. Sim, a máscara já faz. Mas as máscaras escondem os rostos e o nosso rosto mostra as nossas emoções. Se os atores usam máscaras, como fazem para o público sentir as emoções? Se os atores usam máscaras, como eles fazem para o público sentir as emoções? Vocês sabem o que eles fazem? Se ele usa máscara, não pode fazer caras nem caretas.
Então, como ele transmite emoções? Vamos ler o resto do nosso texto para saber. Dora pensou: atores que usam máscaras devem ter que usar melhor a voz. Devem ter que usar melhor o corpo também. De repente, Dora falou: pensando bem, não deve ser nada fácil fazer teatro de máscaras. Como é que se faz alguém rir usando máscara? Como é que se faz alguém ficar triste usando máscara? Quer saber? Eu vou nesse teatro! Muito bem, Dora. Teatro é arte e arte vale a pena sempre. Mas, Diva, eu tenho uma surpresa. Só vou se você for. Melhores amigas não se separam. Como é que se faz alguém rir usando máscara? Receita para fazer rir? Como é que se faz alguém ficar triste usando máscara? Receita para chamar a tristeza. Vocês viram como esse livro tem a ver com os poemas que nós lemos? Resumo da aula. Que aula gostosa, não foi mesmo? Você teve medo? Morreu de rir? Então, espantou a tristeza? Viu como nós podemos usar o nosso corpo para expressar nossos sentimentos? E viu como a máscara também nos ajuda a expressar sentimentos? E a provocar sentimentos nos outros? Isso é a vida. No dia a dia, nós fazemos isso o tempo todo. E os poetas também fazem isso. E os dramaturgos também. Dramaturgos são os escritores que escrevem dramas, as peças de teatro. E os artistas também. E os professores também. Valeu, professora! Aprendi muito! Dever de casa. Livro D, página 44, exercício 18. Para o dever de casa, vocês vão escrever uma receita. Vocês podem escolher um tema. Como fazer o dever de casa? Importância de vir à aula todos os dias. O que vocês quiserem. Sigam bem as instruções do exercício e traga sua receita para a gente conversar na próxima aula. Até lá!